Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma das peças mais fundamentais, mais importantes do processo do trabalho aqui no Brasil, o famoso recurso ordinário. Para quem advoga, estuda ou simplesmente se interessa pela área trabalhista, olha, dominar esse recurso não é só um diferencial, é uma necessidade absoluta. Vamos nessa? Pois é, essa é a pergunta que tira o sono de muito advogado e de muito cliente. Receber uma sentença que não era esperada parece que é o fim do jogo, né? Mas é exatamente nesse momento que o recurso ordinário surge como a principal carta na manga para virar essa partida. Tá, vamos simplificar as coisas. Pensem no recurso ordinário, famoso RO, como se fosse a apelação do processo do trabalho. É isso. Ele é o recurso padrão, sabe, o mais comum de todos, usado para pedir que uma instância superior, um tribunal, dê uma nova olhada numa decisão que foi tomada lá na primeira instância. Basicamente, é a sua chance de dizer: "Ei, tribunal, poderiam reavaliar isso aqui?" E para a gente não se perder no caminho, tá aqui o nosso mapa de hoje. Primeiro, vamos entender o que é o RO. Depois, quando ele pode ser usado, quais são as regrinhas do jogo para poder recorrer, o que acontece depois que o recurso é apresentado e, claro, umas dicas de ouro para quem está se preparando para a prova da OAB. Beleza, então. Começando pelo começo, qual é a real natureza do recurso ordinário? Qual é a função estratégica dele dentro de um processo? A grande sacada, a grande força do recurso ordinário é a amplitude dele. Ele não fica só na discussão de a lei foi aplicada certo ou errado. Não. Ele devolve tudo para o tribunal. Ou seja, permite uma reanálise completa dos fatos, das provas, dos testemunhos e, claro, do direito aplicado. É literalmente uma segunda chance de ter o caso analisado do zero. Certo. Agora que a gente já sabe o que é, vamos para a pergunta de R$1 milhão. Quando, exatamente, eu posso usar o recurso ordinário? Esse é o ponto de partida de tudo, a chamada questão do cabimento. Se errar aqui, todo o resto já nasce errado. E a CLT, nossa Bíblia trabalhista, nos dá basicamente duas respostas. A primeira, que é a que a gente vê todo dia, 99% dos casos, contra as sentenças das varas do trabalho, aquelas decisões que põem fim ao processo na primeira instância. A segunda hipótese é a mais rara, contra decisões dos próprios TRTs, mas só naqueles casos que já começam lá em cima, como um dissídio coletivo, por exemplo. Atenção máxima aqui, pessoal. Isso é um dos pontos que mais confunde quem vem do processo civil. Na Justiça do Trabalho, a regra é clara. Aquelas decisões que o juiz dá no meio do processo, as chamadas interlocutórias, não podem ser recorridas na hora. É o princípio da irrecorribilidade imediata. Tem que esperar a sentença final para poder discutir tudo de uma vez. Mas, como quase tudo no direito, toda regra tem sua exceção. E a súmula 214 do TST traz justamente as pouquíssimas situações em que dá para recorrer de uma decisão interlocutória de imediato. É fundamental ter essas exceções na ponta da língua, porque um erro aqui pode ser fatal para o processo. Muito bem. Agora que a gente já sabe quando recorrer, precisamos ver o como. Apresentar um recurso não é só uma questão de vontade, tem que cumprir uma série de requisitos. Pensem nisso como um checklist que não pode faltar nenhum item. E para organizar o pensamento, a gente costuma dividir esses requisitos em dois grandes grupos. Os intrínsecos, que têm a ver com o próprio direito de recorrer, e os extrínsecos, que são sobre o jeito certo, a forma correta de exercer esse direito. Vamos dar uma olhada em cada um. Os requisitos intrínsecos são a alma do recurso. Primeiro tem que ter legitimidade, ou seja, ser parte no processo. Depois tem que ter interesse, que no juridiquês a gente chama de sucumbência. Basicamente tem que ter perdido em alguma coisa. Tem que usar o recurso certo, o cabimento, que já falamos, e claro, não pode ter renunciado ou aceitado a decisão antes. Já os requisitos extrínsecos são a parte formal, o como fazer. E aqui são 3 passos que não dá para vacilar. Primeiro, tempestividade, que é apresentar o recurso no prazo. Segundo, o preparo, que é o pagamento das custas e do depósito recursal. E terceiro, a regularidade de representação, ou seja, ter um advogado com procuração certinha nos autos. E se tem um número que precisa estar tatuado na mente de quem atua na área trabalhista é este: 8. 8 dias úteis. Não é uma semana, não são 10 dias, são 8 dias úteis, contados da publicação da decisão. Perdeu esse prazo por 1 minuto que seja, acabou. O direito de recorrer morre ali. Sobre o preparo, que é a grana do recurso, é vital saber quem não precisa pagar, quem está dispensado. A lei traz uma lista importante: quem tem justiça gratuita, os entes públicos, massa falida, empresas em recuperação judicial.
Saber essa lista de cor e salteado é essencial na prática forense. Ok, recurso protocolado, dentro do prazo, com preparo, tudo certo. E agora? O que acontece? Vamos entender os efeitos que esse recurso gera e qual é a jornada que o processo vai seguir a partir desse ponto. E aqui temos outro ponto nevrálgico. A regra geral, a regra de ouro no processo do trabalho, é que o recurso ordinário só tem efeito devolutivo. O que isso quer dizer? Que ele devolve a análise para o tribunal, mas não impede que a parte vencedora já comece a executar a sentença provisoriamente. O efeito suspensivo, aquele que congela tudo, que deixa a sentença em stand-by, é uma raríssima exceção. E essa devolução total da matéria para o tribunal abre as portas para uma ferramenta muito inteligente, a teoria da causa madura. Funciona assim. Se o TRT percebe que a sentença de primeira instância está errada por algum motivo processual, mas o processo já tem todas as provas, já está prontinho para julgar, o próprio tribunal pode julgar o mérito da causa. Isso economiza um tempo precioso. O procedimento do recurso segue um fluxo bem previsível. Depois que uma parte entra com recurso nos 8 dias, a outra parte é chamada para responder, também em 8 dias. Aí o processo sobe para o TRT. Lá ele vai para um relator, que faz uma nova checagem dos requisitos, e finalmente ele é julgado por um colegiado de desembargadores. E agora, a parte que muitos esperavam. Como tudo isso que a gente viu se traduz na hora da prova da OAB? Vamos focar em dicas práticas para não cair em nenhuma pegadinha. Olha, para a primeira fase, de múltipla escolha, o segredo é memorização. Prazos, quem é dispensado do preparo, as exceções da súmula 214, é decoreba mesmo. Já na segunda fase, na hora de fazer a peça, a história é outra. O foco é identificar exatamente o que foi perdido, atacar os argumentos da sentença um por um e fundamentar tudo muito bem na lei e na jurisprudência. E a estrutura da peça tem que ser impecável. É sempre em 2 partes. Uma petição de interposição, mais simples, dirigida ao juiz que deu a sentença, e a peça principal, as razões do recurso, dirigida ao tribunal. E nessas razões é essencial seguir a ordem. Uma breve síntese, as preliminares, o mérito bem dividido em tópicos e os pedidos no final. Seguir esse esqueleto é meio caminho andado para uma boa nota. No fim das contas, a grande lição é esta. Dominar o recurso ordinário não é só sobre decorar regras e prazos. É sobre entender a função estratégica dele como um instrumento poderoso na busca por uma decisão mais justa, mais correta. É um pilar do devido processo legal. E para a gente terminar, fica aqui uma provocação para reflexão. O preparo do recurso é cheio de detalhes. Um errinho bobo, como juntar o comprovante de pagamento um dia depois do prazo, por exemplo, pode levar à deserção do recurso. E deserção, pessoal, é a morte sumária do seu recurso. Ele nem chega a ser analisado no mérito. Pense nisso. Valeu e até a próxima!